Muito bem, muito boa noite. Tem um ali, tô vendo um ali. Achou, dona Aurélia? Muito bem, tem um ali. Esse é do tempo de Cristo. Esse daqui Foi a primeira edição de Allan Kardec. Esse aqui no braço um pouco maior aqui para poder ler, né? O maiorzinho. Ai. Tá certo. São relíquias da casa, né? Bom, então nós estamos aqui de posse em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e tem uma mensagem muito curiosa aqui, muito interessante, que a maioria das pessoas não dão a menor bola para ela, que é justamente o prefácio. O prefácio que vem antes, né? É o que vem antes da obra em si. E nesse prefácio a gente vê aí algumas informações muito curiosas, muito interessantes. A gente vai pedir licença aqui para gastar 30 segundos na leitura, que é uma página pequenininha, e o prefácio diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a líria, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. E nós começamos aí com o prefácio, com o início do Evangelho. Depois o Kardec coloca os objetivos da obra, qual que é o objetivo, né, do Evangelho, e nós vamos perceber aqui que de uns tempos para cá, nós temos percebido também, de uma forma muito interessante, uma alteração nas coisas, uma alteração em muitas coisas. E desse tempo para cá, a gente tem percebido que existe aí uma mão invisível. Tem um amigo que gosta muito desse termo, a mão invisível. E a mão invisível a gente sabe que fazem parte da justiça divina, das leis divinas. E a mão invisível nada mais é do que a mão dos espíritos, não é mesmo? Bom, com base nisso, ele fala aqui pra gente que foi dada uma ordem. Essa ordem foi para que esses espíritos viessem sobre a terra e começassem a mudar a diretriz e o entendimento dos homens a respeito das coisas maiores da vida. Só que vejam que interessante, isso aconteceu aqui no século passado, não é? No século passado com Kardec, e já fazem mais de 150 anos que essa mensagem foi trazida. Isso é para a gente ter uma ideia de que as coisas não se mudam assim de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, de 5 anos para outros, de 10 anos para outros. Nós estamos falando aqui de 150, 160 anos atrás. Então nós estamos falando de uma mudança lenta e gradual, obviamente, que é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Mas o que chama muita atenção nessa mensagem é que ele coloca um termo muito interessante aqui, olha. Esse termo é assim, ó. Como um imenso exército que se movimenta. Aí eu fico pensando, né? Se a gente trouxer o exemplo do exército aqui para a Terra, para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, a gente percebe que quando menciona-se exército de qualquer parte do planeta, qualquer país tem o seu exército, e a gente sempre lembra alguns movimentos militares. Então, o militar tem uma coisa associada à disciplina, o militar tem uma coisa associada à estratégia, o militar tem uma coisa associada à voz de comando, o militar tem hierarquia, o militar tem recursos, o militar tem equipamentos tecnológicos. Nós vamos percebendo, não é, que o termo é interessante porque ele faz essa questão, um imenso exército. Então vamos imaginar
que sejam os soldados cristãos, os soldados do Cristo. Mas junto deles nós vamos perceber que tem disciplina, tem método, tem planejamento, que é exatamente o que nós nunca pensamos que houvesse. Como que os espíritos atuam na Terra? Eles têm um planejamento? Eles têm disciplina para atuar, para trabalhar? Como que eles trabalham na Terra? Então nós vamos percebendo que estamos aí diante de um exército, não aqueles que empunham armas e é capaz de tirar a vida do seu inimigo. Mas o exército cristão, na verdade, ele está aí para trabalhar e usar todos os recursos possíveis para converter o seu inimigo num amigo, não é mesmo? Então não é para extinguir ou exterminar o inimigo, é justamente para trazê-lo à frente, para modificar o sentido, para modificar as suas diretrizes, para que ele também faça parte desse exército, para se aliar a ele. Porque trata-se de um exército cristão, por assim dizer, não é? Mas em determinados instantes a gente pensa que está perdendo a batalha, porque nós temos muitos países que não conhecem, e quando conhecem não aceitam as ideias cristãs, não é mesmo? Então nós temos uma grande parte do Oriente, nós temos lá o Oriente Médio, nós temos lugares onde as pessoas não aceitam as ideias cristãs, obviamente, não é? Porque tem lá uma confusão mental com outros entendimentos. Mas o que nós não podemos esquecer é que esse exército ele vai se fortalecendo à medida que ele vai avançando. Então, conforme ele vai avançando e vai trazendo as pessoas, ou trazendo as pessoas para uma diretriz mais segura, a diretriz cristã, convencendo essas pessoas que é esta diretriz que ele precisa buscar, porque é só nessa diretriz é que ele vai encontrar os requisitos que ele precisa para a felicidade, para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Então isso vai facilitando o trabalho, porque uma vez que eles vão avançando de terra a terra, de metro a metro, de pessoa a pessoa, obviamente nós começamos a trabalhar a favor desse exército. E alguns de nós tomam o jugo sobre si e também se filia a este exército, tem um termo interessante que eles falam, não é que se credencia, ele se filia, ele se une a esse exército para ajudar neste trabalho. E aí a gente vê no prefácio de qual livro que o Kardec coloca isso? Coloca no prefácio justamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante, porque a gente começa a perceber aqui que existe uma ideia de que esse exército trabalha com o Cristo. E nada melhor do que colocar as suas informações no livro que trabalha, estuda, desenvolve e nos mostra os preceitos morais do Cristo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos falando aqui de um exército cristão, agora confirma-se, não é? Porque ele está prefaciando um livro que é o livro do Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que traz para a gente as máximas morais do Cristo explicadas por esse bendito desse exército, que são os espíritos, não é? Bom, é muito interessante, porque a gente vai devagarzinho também percebendo que não tem outra forma da gente conseguir, não é? Avançar no caminho da evolução, no processo da evolução. A gente pode dar alguns passos, mas chega um determinado momento que a gente não consegue avançar mais. Então, só com as informações do Cristo é que de determinado momento para frente a gente consegue avançar ainda mais, progredir ainda mais. E não é por outra razão, não é? Que os membros desse exército, os soldados desse exército, está me fugindo as palavras, não sei porquê, meu Deus do céu, tem alguém vibrando contra mim aqui, tem alguém que tem raiva do exército, alguma coisa assim? Meu Deus do céu, vou torcer para o rapazinho ali se alistar e entrar no exército, e não sair por excesso de contingência, né? E nem por altura, nem por pé chato, nada disso, né, Fernando? Para ele servir o exército, para ele procurar
procurar alguns benefícios que o exército pode trazer para as pessoas. Então, a gente vai aí percebendo, na verdade, que os soldados... Aí eu fiquei pensando, hoje eu estava para perguntar, que eu conheço alguns amigos militares, que já são aposentados, hein? A gente começa a ficar preocupado com isso, né? Você começa a encontrar alguns amigos, fala, mas você trabalha? Não, eu já sou aposentado. Não, eu já sou aposentado. Fala, meu Deus do céu, todo mundo está aposentado já. Então, eu estava falando com um amigo... Só vai demorar. Como, meu Deus do céu? Eu já sou aposentado também, mas agora não vai demorar não, isso é só firula. A gente vai perceber, foi conversar com eles e no fim acabei esquecendo, porque também nós temos esse segundo problema, né? Primeiro, só encontra amigo aposentado. Segundo, o que você tem que falar com eles, você sempre esquece, né? É uma coisa impressionante. É um negócio assim, né? Negócio impressionante. Mas o que eu ia perguntar para eles é assim, quando a pessoa ingressa no exército, talvez algum de vocês possam saber disso, né? Ele ingressa assim como ele já é soldado, qual é a diferença de um soldado, de um cadete? Qual é a diferença de quando ele entra, né? Parece que tem um outro termo quando ele entra, assim, quando ele é novo no exército, ele tem um termo, não sei bem exatamente. É o recruta, isso mesmo, é o recruta. E depois ele passa soldado, depois acho que passa para cabo, e aí vai indo numa diretriz de hierarquia, né? Chega numa hora que ele precisa apresentar alguns dons intelectuais, faz lá um concurso, tem que apresentar algum nível de escolaridade para poder ir subindo na carreira, não é? Então aqui, na verdade, na Casa Espírita, nós estamos recrutando pessoas para que possam nos ajudar nesse trabalho cristão. E o recruta, na verdade, ele está ainda com um pé dentro e outro fora, na verdade, porque muitos queriam estar até com os dois pés fora, mas tem uma coisa que meio que empurra ele para dentro, não é? Uma espécie de obrigatoriedade. O que nós não temos aqui no Evangelho, mas conforme a gente vai conhecendo as verdades, vai conhecendo o entendimento cristão, espírita cristão principalmente, a gente vai assim... entrando, assim como quem não quer nada, de recruta se passa soldado, aí você começa a perceber, puxa, podia dar uns 2 pés para trás, porque está começando a aparecer responsabilidade, e eu não queria muito isso, está começando a aparecer aí coisa, está aparecendo convite para a gente fazer, caldo, está aparecendo mutirão, está aparecendo umas coisas aí, que na verdade eu não queria, meu Deus do céu, eu queria ser só um recruta lá e quando fosse possível eu dava baixa na minha o quê? Como é que chama lá quando dá baixa lá? Quem sabe? Ninguém sabe? Baixa na reservista? Não, dá baixa lá e sai, pronto, e acabou, não é? Mas o exército do Cristo ele é envolvente, veja, ele vai devagarzinho envolvendo, não é? Então, eles oferecem uma roupa para a gente adequada, né? Uma roupa espiritual. Aí você põe aquela roupa e pensa, meu Deus do céu, que maravilha, né? Que beleza, que é isso, né? Então, de vez em quando você tem lá um sonho, uma coisa assim que deixa a gente feliz, deixa a gente enlevado. Aí, de repente, você lê alguma coisa, você se sente no lugar daquela pessoa, você gosta daquilo que você está lendo, você vai envolvendo, aí você passa para soldado. Depois de soldado, aí começa a lascar tudo, né? Porque aí o soldado aí chama a gente para trabalhar e começa a trabalhar, começa dando passe. Aí vem lá algum general e fala assim, bom, você está dando passe, eu acho que eu vou precisar de você, viu, soldado, para você assumir a direção dessa casa aqui. Aí o soldado fala, não, eu tenho que pedir licença, eu estou com um problema, preciso resolver um problema com a minha família, tenho que mudar desse estado, vou para outro estado, e a gente começa a querer escapar. Então a gente vai percebendo esse trabalho bonito cristão, que vai envolvendo a gente, vai devagarzinho colocando a gente. Sem a gente perceber, passa alguns anos, você está ali com algumas tarefas já fixas, 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, você tem aqueles horários, daqui a pouquinho você começa a perceber que você tem que cumprir alguns horários, começa a entrar numa disciplina um pouquinho mais enérgica, né? Porque quando a gente é soldado ou recruta, a gente tá tudo bem, né? Mas aí você começa a passar de soldado, de repente você vira cabo. Aí depois que vira cabo, aí tem um problema, porque você tem que começar a cumprir alguns horários, aí você tem que começar a ter assim uma espécie de
de responsabilidade, que é aquela coisa assim desagradável, né? Assim, que não é muito confortável, às vezes tem que sair num determinado dia, bem no dia e na hora do jogo do seu time, marcar uma reunião, e aí você tem que ir na reunião, você vai ter que perder o jogo, ou o final da novela. Ai, meu Deus do céu, não é? Aí a gente chega lá, quer encerrar logo a reunião, mas tem lá outros soldados, o general tá lá, o general não quer nem saber, vai cumprir o nosso horário aqui, todo mundo com disciplina, e vai indo assim, não é? Então a gente vai se perguntando por que eles usam essa linguagem, uma linguagem figurada aqui na Terra, porque envolve determinadas coisas que o nosso exército, os nossos exércitos aqui do mundo, eles cumprem, né? Então tem os treinamentos, né? Aqui na doutrina, por exemplo, a gente não pode deixar de sair de um treinamento. E qual é o treinamento? O treinamento é esse, é o constante, é o semanal, são as leituras edificantes. Nós temos que estar sempre treinando, ou seja, lendo, estudando, conhecendo, aprendendo. E aí, de repente, a gente é responsabilizado pela família e aí empurram a gente para cuidar de um setor aí, a gente cuida do setor familiar. E aí as pessoas começam a perguntar as coisas para você sobre a doutrina e você vai respondendo e de repente você assume ali alguma coisa, chama aquele povo lá para estudar um pouquinho a doutrina através do evangelho, aí abre um evangelho em casa, aí tem a disciplina do dia, do horário. Vejam, um negócio complicado, não é simples. A gente lê isso aqui, né, fica pensando, tudo bem, né, tudo certo, a gente dá muita bola para isso, né? Mas no fundo, existe um planejamento para todos nós. E aí nós vamos avançando, até chegar o momento de entender que nós entramos numa senda correta, numa senda segura, numa senda em que a gente realmente tem um futuro, tem uma condição de poder almejar um futuro promissor, não é? Então, devagarzinho a gente vai entendendo isso e depois a gente vai percebendo que, em verdade, existe todo um comando por trás de tudo isso. Que nós não estamos aqui aleatoriamente, esquecidamente do mundo espiritual, porque às vezes a gente pensa assim, né? Pensa que ninguém liga pra gente, que ninguém está se incomodando, que ninguém está nem aí, e a gente fica meio perdido, meio esquisito, mas existe um planejamento. Mas olha que interessante que acontece também. Às vezes tem um planejamento pra gente, mas o que a gente faz? A gente dá um pé para trás, a gente recua, a gente não aceita o chamamento, a gente não vai ao chamamento, a gente não aceita algumas coisas que para nós criam um problema muito grande. Existe uma passagem na Revista Espírita de 1859 de uma família que era interessante. 1859, olha lá, se não me engano, no mês de fevereiro, de junho, tem lá uma mensagem familiar. E nessa mensagem tem uma coisa curiosa lá. O que é curioso? Uma família, eles tinham tido uma possibilidade mediúnica, porque o pai da família lá, ele constantemente fazia contato com o pai dele, o avô dos filhos. Constantemente. E o avô do filho tinha uma conduta ilibada, uma pessoa de bem, uma pessoa de ética, uma pessoa muito, muito para cima, muito correta. E orientava o filho na plantação, no comércio, dentro de casa, era enérgico com algumas coisas. Então a família cresceu, segundo essa orientação mediúnica, de uma forma bastante correta. Os filhos comemoravam, olha só onde nós vamos achar uma incorporação do Dia dos Mortos, que é novembro, dia 2 de novembro. Isso foi uma incorporação feita pelos druidas, porque na verdade os católicos aproveitaram essa data, mas a data não era Dia dos Mortos, era Dia dos Espíritos, olha só, Dia dos Espíritos. Aí os nossos irmãos católicos, não, o espírito é gente morta, né? Aí colocaram os mortos. Mas aí falaram assim, mas vai ser todo mundo igual? Não, vamos separar os que são bons santos dos feijão com arroz, ou do Zé Povinho, ou do pessoal que nem a gente assim. Então, aí eles fizeram dia 1º de novembro, o dia de todos os santos. Olha só, né?
Olha que privilégio ser comemorado dia 1º de novembro, dia do santo. Vamos lá no jazigo, hoje dia 1º, porque amanhã não vai dar para vir, então vai dia 1º. Aí o Espírito está lá, meu Deus do céu, já ganhei uma categoria melhor, agora virei santo, né? Em vez de, a família, em vez de ir no dia 2, foi no dia 1º, mas não porque era santo, né? Mas porque não podia ir no dia 2, que era emenda de feriado, aquelas coisas assim, né? Aquele negócio assim. Então... Aí criaram o dia 2, que na verdade era o dia dos espíritos. E essa família, olha que interessante, todo dia 2 de novembro eles faziam uma festa para os espíritos. E qual era a surpresa da festa? Só eram pessoas assim muito bem qualificadas e convidadas, que tinham os mesmos pensamentos, não era qualquer pessoa. E nesta festa eles recebiam manifestações espirituais. Então vinham familiares nesse dia, pessoas que tinham desencarnado daquela família, para falar com eles. Era uma festa, as crianças adoravam aquilo. Era um negócio impressionante. Mas que curioso, não é? Era muito curioso porque 1859, nós estamos falando de 150 anos atrás, não é mesmo? Então pensem, há 150 anos atrás já existiam famílias que viviam segundo as possibilidades mediúnicas espirituais e espíritas. Porque o Kardec fez questão de constar isso na Revista Espírita para mostrar o quanto aquela família tinha de intimidade. Então as questões que eles levantavam com os espíritos não eram banalidades, eles eram advertidos com as banalidades. Quando o pai morreu, ele anteviu o seu desencarne e falou: gente, olha, estou sentindo que eu já estou indo para o outro lado da vida, vocês fiquem aqui, podem ficar tranquilos, eu vou continuar aqui com vocês, vou vir de tempos em tempos e tal, vai ficar tudo normal. Então a família não se abalou com a morte dele, e aí reunia-se lá, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, quando o pai manifestava-se através de outra pessoa da família, e aí fazia algumas admoestações. Os filhos morriam de medo da censura do pai, mesmo desencarnado. Olha que interessante. Meu Deus, eu fiz uma coisa aí, será que o pai viu, né? Será que ele soube? Então era assim um negócio assim, e aí ele chegava lá, lavava a alma de todo mundo, brigava com quem tinha feito coisa que não devia, brigava assim, né? Fazia advertência que não devia ter feito assim, que é assado, que não está certo, que ele procurasse se melhorar, porque senão da próxima vez que ele viesse, ele não ia conversar com ele. Então eles ficavam com medo, sabe assim? Nossa, o pai não vai falar comigo. Quando ele precisou se ausentar, olha que interessante, quando ele falou assim: olha, eu vou precisar passar alguns meses sem poder vir, porque me deram uma tarefa para fazer em outro planeta. Pensando, meu Deus do céu, viagem intergaláctica, olha que coisa, viagem interplanetária, intergaláctica, não sabe lá onde que era esse bendito planeta, não é? E aí o pessoal ficou triste, meu Deus do céu, vai ficar uns meses sem vir aqui, o pai, como é que vai ser? A gente gosta tanto que ele vem, né? Falou: não, eu vou mandar uma outra pessoa, outro familiar lá, que vai me substituir e tal. Então o Kardec fez questão de constar isso, para mostrar para a gente que já existiam pessoas que viviam segundo a doutrina espírita há 160 anos atrás. Então, o que nós vamos percebendo? Nós vamos percebendo que a doutrina espírita, ela é uma coisa que não é um privilégio dos espíritas, não é? Mas é uma ajuda que nós temos, mas é uma ajuda para a nossa espiritualidade, não é para o nosso corpo físico. A doutrina espírita ajuda o corpo físico, mas o objetivo maior não é esse. O objetivo maior é nos educar para a espiritualidade maior. E é por isso que esses espíritos foram convocados a vir à Terra, para engrossar um caldo, para ajudarmos, para nos ajudar a entender melhor as coisas. A doutrina espírita veio não com outro propósito, senão para nos ajudar a pensar. É tão difícil a gente pensar, não é mesmo? A gente tem uma preguiça para pensar. Já repararam como a gente tem preguiça? A gente adora fazer os outros pensar pela gente. Então, por exemplo, assim, aí você vai lá e liga a televisão, tem um monte de gente pensando pela gente, definindo nossos futuros, definindo nossa vida, o que nós temos que comprar, o que nós temos que vender, o que nós não precisamos ter, o que nós precisamos ter. Porque a gente não gosta de pensar. Aí eles falam pra gente que nós temos que ser ricos, nós temos que ter dinheiro, comprar. E a gente fica nessa ilusão que a vida só serve para dinheiro. E os espíritos fazem um esforço grande
para mostrar para a gente que a vida não é só isso, que existem coisas muito mais importantes, que os recursos amoedados vão ficar na terra, mas que nós vamos levar da terra coisas muito mais importantes. Então é assim, ele fala também das estrelas cadentes, né? Por que ele fala das estrelas cadentes? Porque, obviamente, os espíritos vieram de outros planetas, gente. Então, vieram até nós por abnegação, por amor cristão, para nos ajudar, para nos atender. E vieram, às vezes, de lugares longínquos. Fica imaginando da onde que o Kardec veio para aportar aqui na França. Da onde que ele veio, meu Deus do céu. Não precisa ir muito longe. Da onde que o Chico veio? Ele falava que tinha vindo do umbral, mas é mentira dele. É mentira dele. Quem veio do umbral sou eu. Ele não. Não é mesmo? O Chico não pode ter vindo no umbral. Eu tenho certeza que ele não veio. Eu tenho certeza. Porque, poxa vida, 92 anos, né? Ninguém pode falar nada, nenhuma palavra. Eu não tenho nem 60 e já tenho uma lista de reclamação para mim, meu Deus do céu. Imagina quando chegar nos 92, então. Os 92, eu não sei o que vai acontecer aí. Meu Deus do céu, né? Então, a gente vai percebendo que esses espíritos vieram de longe, espaços longínquos, lugares longínquos. Por isso que ele fala de estrelas cadentes. A maneira de estrelas cadentes, ou seja, vem com a sua luz. Os espíritos superiores, eles não fazem muito para nos convencer. Aliás, eles fazem até pouco para nos convencer. Eles não fazem muita questão de nos convencer. O que é importante que eles mostram para a gente é que nós precisamos concluir sozinhos. Nós precisamos mudar sozinhos. Não dá, não adianta. Mesmo aqui entre nós, uma mãe consegue mudar um filho? É muito difícil. Eu estou tão aborrecido com os meus em casa. Eu estou fazendo voto de silêncio. Eu liguei lá para o Papa falou assim, se você não pode edificar nada, não pode fazer nada, cala a boca, fecha a boca e fica uns tempos sem falar, porque assim você não cria mais problema, né? Porque às vezes a gente falando, vai criando, vai aumentando os problemas. Então de vez em quando é bom parar um pouquinho, deixar a coisa acalmar, bem calminha, direitinho, aí você volta a falar bonitinho, né? Aí tudo bem, aí você fala o que você estava pensando, com equilíbrio, né? Com bom ânimo. Não é mesmo? Então, dá para ver claramente aqui. E quando ele termina lá dizendo assim, e aqueles... Meu Deus do céu, já passei da hora. Não passei? Não? Você está torcendo para não terminar, não tá? Eu vi o seu pensamento, eu leio o pensamento também, hein? Cuidado, hein? Então, vamos lá, falta pouquinho, então vamos terminar aqui quando ele diz assim, irmãos, a quem amamos? Os espíritos evangelizados, os espíritos de luz, amam os seus irmãos. Não importa onde ele esteja, o que ele esteja fazendo. Ele ama, tem tanto... Olha, nós temos um exemplo aqui na Terra. De vez em quando, a gente vê que os nossos irmãos que gostam da natureza, eles são um pouco exagerados, não é mesmo? São um pouco exagerados. A gente percebe um pouco de exagero, porque a gente ainda é grosseiro aqui na Terra. A gente é muito grosseiro. Se a gente pudesse fazer coisas que eles gostariam que nós fizéssemos, seria bom, mas a gente ainda não consegue ainda. Então a gente defende o cachorrinho, defende o gatinho, mas o frango a gente não quer nem saber, a gente mete a faca nele mesmo. O boi também é a mesma coisa, tá certo? O passarinho bonitinho, a gente protege eles, né? Mas o gato, quando ele está meio virado, ele não quer nem saber. Ele vai para cima mesmo e não quer nem saber. Nós somos assim ainda aqui na Terra, nós somos assim. Mas dá para perceber o amor que as pessoas vão criando com as pessoas, com os seres da Terra, aqui com os animaizinhos, com as plantas. Outro dia cheguei num lugar aí e vi um camarada abraçado numa árvore. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí alguém falou assim, não, ele abraça a árvore porque ele gosta dessa árvore, ele ama essa árvore. E a árvore também devolve muita energia para ele. Eu falo, puxa vida, que bom um dia que eu chegar nesse ponto, sair para o meio da rua e confundir um poste com uma árvore, abraçar o poste, falar, meu irmão, você que nos dá a luz, que Deus te abençoe, não é? Já pensaram? Como é que é? Você toma um choque. Aí você pega uma plantinha nascendo, assim, dá um beijinho, né? Ai, como você é linda, né? Então, mas não tira ela de lá, deixa ela lá, bonitinho, né? Então, a gente vê como que nós estamos caminhando para esse amor. Agora fica imaginando o amor que esses espíritos têm pela gente.
Eu tenho um exemplo na minha casa, eu não gosto de falar muito, porque de repente alguém escuta, depois me censura, xinga, briga, sai do grupo, cria uma confusão lascada, mas vou falar assim superficialmente. Eu fico pensando no amor que a providência divina tem com ela é especial, ela tem deficiência intelectual, ela é especial. Mas eu fico pensando, mas quanto amor que a natureza tem pela gente, porque você consegue, às vezes, educar uma criança, que ela tem que fechar logo a torneira, que ela tem que tomar um banho rápido, que ela não pode gastar luz, que ela não pode deixar a luz acesa. Agora, com ela não tem jeito. Aí eu fico pensando, quanto amor que se tem, não é? Porque ela não vai conseguir sair dessa deficiência intelectual. Nessa encarnação, ela não vai conseguir sair. Não é? Usa os recursos da forma que ela acha que tem que usar. Então, eu fico pensando quanto amor que Deus tem pelas pessoas, mas eu fico pensando, e esses espíritos? É claro e óbvio que ela é monitorada. É claro e óbvio que ela tem monitoramento. Porque uma pessoa que não tem o raciocínio organizado é capaz de fazer coisas impressionantes. E, no entanto, ela não faz, ela se contém, ela desiste, ela para. Ela tem isso. Se existem espíritos extremamente evoluídos para cuidar de crianças, porque as crianças não têm muita noção das coisas, atravessa a rua, quer pular da janela, tá certo? Quer fazer coisas mirabolantes e lá estão os espíritos, calma filhinho, não é assim. Muda a cabeça dele, faz alguma coisa para ele olhar para um outro lado, para ele esquecer aquilo que ele queria fazer. Chama ele escuta alguém chamando para ele não pular na janela. Não é? Eles estão o tempo todo monitorando para os espíritos poderem crescer, chegar num ponto que eles possam sozinhos cuidarem de si. Aí eu fico pensando dessas pessoas, como a minha cunhada, que, puxa vida, a qualquer momento ela pode fazer uma coisa fora de sentido. E ela não pode nem ser imputada nada contra ela, porque ela não tem o juízo, né, no seu devido lugar. Tá certo? Então eu fico pensando, aquele camarada foi tentar matar o Bolsonaro, falou, mas foi um estranho, eu estou em casa aqui, se der um piripaque nela aqui, ela mata todo mundo. E o pior é que nem sou candidato a presidente, isso que é o pior. Mas eu estou falando no sentido de mostrar o quanto amor. Aí fico pensando, esses espíritos têm com a gente. Assim como nós temos pelos nossos filhos. Você fala uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele fala, agora sim eu vou melhorar. Uma 10ª vez. Aí passa um pouquinho e faz a mesma coisa. E faz a mesma coisa. E faz a mesma coisa. A gente às vezes perde a cabeça, que nem eu, né? Tô com a cabeça perdida, tô procurando onde é que ela tá aí, até eu achar. Mas a gente perde a cabeça, mas fico pensando o amor que esses espíritos têm pela gente. Porque eles estão aconselhando a gente o tempo todo. Fazer, deixar de fazer. Assim, inspirando. Será que é bom? Né? Então vamos imaginar, você não aceita a reencarnação, mas olha, você tem bons motivos para aceitar, viu? Não aceita, às vezes causa efeito. Seria bom que você pensasse melhor, né? Porque você já pensou o que vai te acontecer se você for para esse caminho, por aquela direção? Então, eles estão falando, conversando com a gente o tempo todo. E o tempo todo nós estamos resistindo. O tempo todo. De vez em quando vem aquelas ideias assim, eu preciso melhorar um pouco. Não tá bom assim, preciso melhorar. Preciso ler um pouquinho mais, ter mais disciplina. Não, mas não dura mais do que 10, 15 minutos, meia hora, ou meia-noite, sei lá, ou meio-dia. No outro dia a gente já está igual ao que era no outro dia anterior. Preciso me movimentar um pouco, fazer uma ginástica. A gente vai 1, 2, terceira vez e fala, hoje está muito frio, não, está muito calor, hoje está chovendo, hoje está muito sol. A gente fica assim, arrumando desculpa para não fazer. Vamos começar o regime. Recebemos o exame do triglicérides, os exames lá estão feios para chuchu, ainda bem que a gente não sabe, né? A médica fala, vai precisar tomar um remedinho. Quando fala que precisa tomar um remedinho, lascou tudo, hein? Não se iluda. Não, é só para controlar um pouquinho, nada. Porque o negócio tá feio mesmo. Aí você come carne vermelha, você se exercita, você se movimenta, você fuma, você bebe, você...
Então vamos se exercitar um pouquinho. Aí vai. Não, vou parar de comer tal coisa. Pelo menos uma vez por semana não vou comer carne vermelha. Faz assim, né? Dura uma semana. Primeira semana, segunda semana você esqueceu. Passa 6 meses, 2 anos, 10 anos e fala, meu Deus, era para comer carne só uma vez por semana eu ia me abster. Não é assim? Bom, só para terminar, vou dar uma dica para vocês. Não aceitem convites para ir em festa. Não aceitem. Eu aprendi isso com um japonês que tem quase 100 anos, que ele falou para mim, eu não vou mais em festa. Aí eu falei, mas por que o senhor não vai mais em festa? Não posso tomar refrigerante, não posso comer salgadinho e não posso comer bolo. O que eu vou fazer na festa? Então, antes que isso aconteça, então você já evita de ir nas... Só vai naquela que não tem jeito. Quando não tem jeito, você vai, certo? Aí você mete o pezão na jaca mesmo, mas quando possível. Porque é assim, né? Você toma um copo de refrigerante e toma 2, 3, você toma 10 copos de refrigerante, não percebe que tomou 10 copos de refrigerante. Você come um salgadinho de cada para começar. Aí depois você repete que um está mais gostoso que o outro, fala, meu Deus, acho que está um pouquinho salgado que o outro. Aí você pega o outro, você come 50 salgadinhos. Aí a pessoa dá um pedaço de bolo para você, nossa, tá maravilhoso esse bolo. Aí você come 4 pedaços de bolo, certo? Então, normalmente... A senhora já aconteceu isso com a senhora? Já, né? Comigo também acontece toda hora, eu não sei como me seguro para isso, é um negócio impressionante. Então, é assim, eles estão o tempo todo falando, calma, você precisa ficar encarnado mais um pouco. Olha que nós vamos ter que fazer uma mamária aí em você, hein? Nós vamos ter que fazer uma... Tem outra que tira da perna, como é que chama, né? Safena. O senhor já fez, né? Não fez ainda? Não fez. Aí, então. Então não vai em festa, hein? Não vai em festa. Que isso... Não vai em festa, faz igual o japonês. Então, a gente está assim, eles estão sempre assim, soprando pra gente. Tá no trânsito, tem um pouquinho de calma. Pra que isso? Só porque buzinou, você já fica desse jeito. Só porque buzinou. Não é? Pega o elevador, a pessoa não te cumprimenta. Só porque não te cumprimentou, você fica desse jeito. Não é assim? Você vai no banco, só porque tem 20 prioridades na sua frente, você já fica desse jeito. No Banco do Brasil tem um problema lá, viu? O sistema, se aparecer 20 prioridades, ele não quer nem saber os outros, ele só chama as prioridades. Não é isso? É verdade, não é? Porque um dia eu estava lá... É que o Fernando tem uns cupincha dele lá, que ele fala, pode vir aqui, antes de apertar o botão, ele manda o cara vir lá, porque se ele apertar vai chamar uma prioridade. Então, ele já manda a pessoa vir. Então, a gente de vez em quando perde a cabeça por umas besteiras. Alguém fala alguma coisa da gente. Uma fofoca. Alguém insinua que você está fazendo alguma coisa. A gente já fica, meu Deus do céu, perde a cabeça. Um filho faz uma malcriação, você perde a cabeça. Tem gente procurando a cabeça até hoje. Estou há uns 10 dias aí procurando onde é que está a cabeça, porque perdeu, meu Deus do céu. Então eles ficam falando, calma, para que isso? Tem um pouquinho de paciência. E aí eles dizem assim no finalzinho, só para terminar aqui. Faltou, viu? Faltou um pouco. Eu ia precisar de mais uma meia hora, mas vamos terminar aqui. Ele diz assim... Fazendo a vontade do Pai que está no céu. Quem é que faz a vontade de Deus, pelo amor de Deus? A gente faz a nossa, só a nossa, e sempre a nossa. Então ele fala assim, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Quando você chegar a esse ponto, um amigo meu foi fazer uma palestra, olha o que aconteceu com ele, conhecido meu, né? Aí uma casa grande, né? Ele terminou de fazer a palestra, falar assim para ele, olha, tudo que você tem no bolso aí, você pega e deixa de doação aí para casa. Ele falou, o quê? Ele mesmo deu um negócio assim, porque ele estava falando sozinho, né? Ele estava falando sozinho. Aí ele estava andando um pouquinho mais para frente e falou, é melhor você deixar tudo que você tem no bolso aí de doação para cá, né? Ele pegou e foi lá e entregou todo o dinheiro que ele tinha e fez a doação lá na casa. Tá, muito bem. Na próxima palestra que ele fez, ele falou assim, vou deixar só uns 15 ou 20, né? Vou levar só uns 15 ou 20, porque se eu tiver essa inspiração de novo, eu só tenho 15 ou 20, então tá tudo certo, né? Então tá tudo bem, tá tudo certo.
Mas fazer a vontade seria assim, a gente estar sintonizado com as coisas maiores da vida. Quando que a gente consegue isso? É tão raro. Durante um ano, por exemplo, se a gente contar nos dedos, né? Puxa, a vida, tive uma inspiração. Deu certinho aquilo que tinha pensado. Fui lá, fiz, aconteceu e deu certo. E ele me contou depois que essa casa aí, passado uma semana, teve um vendaval uns meses atrás aí. Teve um vendaval, levantou o telhado, arrancou todo o telhado da casa do Espírito. Precisava fazer uma campanha. É certo que o dinheiro que ele já tinha dado já tinha colaborado, mas precisaram ainda fazer uma campanha, né? Então já estavam prevendo que ia acontecer isso, né? Mas o que é isso? É sintonia. Quando a pessoa está em sintonia, não é? Ela vai e consegue realizar. E aí ele termina assim, nossa, meu Deus do céu, olha o que ele diz assim, dizendo assim: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então a gente só pode entrar no reino dos céus quando a gente estiver fazendo a vontade do Pai totalmente. Paulo dizia assim: tem hora que eu não sei se sou eu que estou fazendo ou se é o Cristo que está em mim que está fazendo. Olha que coisa interessante. E o Chico Xavier, ele começou com 30 livros, depois passou para 60, quando chegou em 90, os Espíritos falaram para ele assim: seu Chico Xavier, você aceitou chegar a 90 obras, né? A partir de agora, nós vamos desapropriar a sua mediunidade. Não pertence mais para você. A sua mediunidade pertence agora para o plano espiritual. Olha só. E aí, chegou nos 420. Dos 90 foi para os 420. Olha só. Fazendo a vontade do Pai que está nos céus. E pergunto de novo: esse homem veio do umbral? Mentira dele. Mentira. Quem veio fomos nós, não é? Olha, não pode bater palma, viu? Não pode. O máximo que pode fazer é uma prece para mim me equilibrar. É só isso, só isso. Para achar minha cabeça. É isso aí. Pode. Não sei, eu terminei aí porque ninguém falou nada.